Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023 da WEG, uma famosa empresa aí e a queridinha do mercado. E aí, basicamente, pessoal, o resultado da WEG veio bem forte, porém abaixo aqui do esperado do mercado, tanto que o papel foi pressionado aí, suas cotações para baixo. Aí a receita líquida chegou aos patamares de 8,1 bilhões de reais e isso representou aqui um acréscimo de 2,1% em relação ao terceiro TRI de 2022. E se a gente pegar o caixa da empresa, ou seja, a EBITDA, foi reportado 1,7 bilhões de reais. Isso representa quase 11% acima em relação ao terceiro TRI de 2022. A margem EBITDA chegou aos patamares aqui de 21,5%. O retorno sobre o capital investido chega ao patamar aqui de 35,4%. Isso representa 7,5 pontos percentuais acima do que reportado no terceiro trimestre de 2022. De fato, a empresa entrega bons resultados. Se a gente pegar, por exemplo, esse retorno sobre o capital investido, a gente vê que o lucro operacional após impostos subiu aqui 37,7% em relação 33,7% em relação ao terceiro tri de 2022. E o capital investido, um crescimento de 5,5% em relação ao terceiro trimestre de 2022, de fato aqui reportando então 35,4% de retorno sobre o capital investido em relação ao terceiro tri de 2022, que foi de quase 28%, totalizando um crescimento aqui de 7,5 pontos percentuais acima do trimestre no mesmo período do ano passado. Aí se a gente pegar aqui as áreas de negócio da WEG, a gente vê que de fato existe aqui uma diversificação em diversos produtos. E equipamentos eletrônicos industriais representando aqui 47,3%, a geração, transmissão e distribuição de energia chegando aqui aos patamares de quase 40%, motores comerciais e a aplicância chega a 8,3% e tintas e verniz, que foi um dos segmentos que iniciou aqui a empresa da WEG, hoje representa apenas 4,5%. Aí de fato a gente vê que tanto a exposição no mercado interno e no mercado externo ela é muito grande e consequentemente há uma receita aí crescente no mercado interno de 3,6% para equipamentos eletrônicos e um declínio aqui de 4,6% no mercado externo. Aí se a gente observar, o crescimento no mercado externo foi de 46% em relação à geração, transmissão e distribuição de energia, porém um declínio aqui de 6,1% no mercado interno. E aí, como a gente observa, uma queda aqui tanto nos segmentos de tintas e verniz no mercado interno e externo, porém a gente vê que é uma posição bem pouca aqui da empresa nesse segmento. E também motores comerciais e aplicância aqui chegando aos patamares de 8,3%, porém uma queda também tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Porém são as duas receitas aí de menor porte da WEG, da carteira da WEG. E aí se a gente comparar esse fluxo de caixa da empresa, que cresceu bastante em relação ao terceiro TRI de 2022, chegando então aos patamares de 1,7 bilhões de reais no terceiro TRI de 2023 versus 1,5 bilhões de reais no terceiro TRI de 2022. De fato, cresceu bastante e principalmente aqui as receitas operacionais líquidas, um incremento aqui de 163 milhões de reais no seu fluxo de caixa. Investimento bem robusto, a WEG sempre investiu tanto no exterior quanto no mercado doméstico, que é o Brasil, e chegou aos patamares aqui só no terceiro trimestre de 2023, um alcance de 431,7 milhões de reais sendo investidos. E aí no mercado externo aí, lá fora, foram investidos desse valor 245,3 milhões de reais e 186,4 milhões de reais no Brasil. E se a gente pegar a receita no líquida da WEG, a gente vai observar que ela cresce trimestre por trimestre, chegando aos patamares aqui de 8 bilhões de reais. E se a gente observar tanto no mercado externo quanto no mercado interno, a WEG está bem diversificada, praticamente aqui 50 a 50% de arrecadação aqui de receita. Se a gente pegar essa receita líquida operacional aqui do mercado. E se a gente olhar também aqui para o fluxo de caixa da empresa, a gente observa que o caixa da empresa aumentou em relação ao caixa reportado no final do ano de 2022, reportando então, até o momento, no caixa de setembro de 2023, 5,1 bilhões de reais, e lá atrás, em dezembro de 2022, era de 4,4 bilhões de reais. Só em fluxo de caixa operacional foi um incremento aqui de 5,1 bilhões. E a gente viu sendo investidos aqui 1,2 bilhões de reais e em financiamento 3 bilhões de reais. Aí teve aqui uma variação de câmbio também de 118 milhões de reais. Então, de fato, a WEG investe bastante, por isso ela reporta crescimento
ano após ano nos seus resultados e também eficiências operacionais. Então, de fato, é uma empresa fantástica que gera eficiência, gera retorno sobre o seu capital investido, gera uma forte rentabilidade, aumenta suas receitas, aumenta seus lucros, aumenta seu fluxo de caixa, que é a EBITDA, e a gente pode confirmar isso tri por tri dentro dos seus resultados. Por exemplo, se a gente pegar aqui o resultado do terceiro trimestre de 2023, reportado aqui seu fluxo de caixa de 1,7 bilhões de reais. Se a gente pegar no segundo trimestre de 2023, no mesmo período, a gente observa que era de 1,8 bilhões de reais. E aí, se a gente pegar no acumulado, ou seja, se a gente pegar aqui essa variação do terceiro tri de 2022 versus o terceiro tri de 2023, a gente vai ver que cresceu de forma robusta aqui. Era de 1,5 bi e agora é de 1,7. E se a gente pegar em relação ao trimestre passado, ou seja, segundo tri de 2023, a gente vê que houve um leve recuo, que era de 1,8 e agora é de 1,7. Ou seja, a VEG, se compararmos com o ano anterior, que é de 2022, ela cresce fortemente aqui e, de fato, crescendo de forma robusta. Então, se a gente comparar os resultados, por exemplo, de A com C, então aqui temos A com C, foi um crescimento aqui de 13,3% a mais do que o ano anterior. E aí, o lucro também, antes de impostos, a gente vê que cresceu 11,8% em relação ao ano anterior, e também, se a gente observar, o lucro bruto cresce 8,1%. Além disso, as receitas operacionais líquidas cresceu 2,1% em relação ao ano passado. E o lucro aqui por ação, se a gente observar, cresceu 13,3%. Então, de fato, a VEG entrega valor, entrega resultado, entrega eficiência operacional, receitas crescentes, lucro crescente, EBITDA crescente, e é uma ótima empresa que entrega bons resultados. Se a gente pegar, por exemplo, o demonstrativo do resultado acumulado, a gente vai ver que, de fato, a empresa entregou bastante nos 9 primeiros meses de 2023 versus os 9 primeiros meses de 2022. Uma EBITDA total, até o momento, de 5,2 bilhões de reais, e se compararmos com o ano passado, foi de 4 bilhões de reais, ou seja, 1,2 bilhões a mais do que o ano passado. Isso representa uma alta aqui de 29,7%. E se a gente pegar o lucro por ação, aumentou 32,2% em relação ao ano anterior, representando 71 centavos em 2022 e agora 95 centavos em 2023. Se a gente pegar o lucro antes de impostos, de fato, cresceu bastante, 33%, e o lucro bruto, 26%. A receita operacional líquida, 9,2%. Então, resultados crescentes em relação ao ano anterior, do ano de 2022. E aí, fazendo algumas projeções, conta de padeiro, onde eu relaciono o lucro líquido da empresa reportando no quarto tri o mesmo lucro apresentado no terceiro trimestre de 2023, isso representa um lucro, então, anual de 5,3 bilhões de reais, que será apresentado possivelmente pela VEG. E aí isso representa então um total de lucro por ação de R$ 1,26. E em relação às cotações atuais, R$ 31,63, e o lucro da empresa, provável que apresente essa quantidade de lucro de 5,3 bi, isso representa 25,10 vezes sendo negociados seus papéis em relação aos lucros. E aí, se a gente pegar a EBITDA da empresa, é provável que chegue aqui aos patamares de 6,9 bilhões de reais. O dividendo, então, em relação aos lucros da empresa, chegará ao topo aqui de 31 centavos, e em relação às cotações atuais, isso representa menos de 1% aqui, 0,99% de dividendo yield, ou seja, retorno de dividendos em relação à quantidade do valor que você está pagando pela cota da empresa. E aí, de fato, pessoal, e eu sempre falo para vocês, o yield aqui mostra para vocês o quanto a empresa pode estar barata ou cara. Então, se, por exemplo, se a empresa dobrar aqui a quantidade de valor de dinheiro que será distribuído para o seu acionista em 50%, por exemplo, aí a gente iria ver esse yield aumentando para basicamente 2%. E se a empresa aqui reportar em torno de 100%, a gente vai ver esse yield chegando aos patamares aqui de 2%. Então, de fato, a gente vai observar, ou de 4%. Aí, de fato, a gente vai observar que mesmo se distribuir 100% dos lucros, a gente vai ver um yield aqui muito baixo, de no máximo 4% aqui de yield. Ou seja, isso nos indica que o papel ainda está caro, mesmo com essas fortes quedas que o mercado pressionou aí o papel. Então, isso aqui é muito importante quando você avalia um papel. Além disso, outro indicador que mostra que o papel pode estar barato é o preço sobre os seus lucros, 25 vezes, ou seja, em até 25 anos você consegue reaver todo o seu capital investido pagando nos papéis da VEG nesse preço. Então não basta, pessoal, você adquirir um papel de uma ótima empresa. O papel tem que estar barato. E se a gente observar, o mercado vem pressionando esses papéis porque estava na casa ali dos
39, quase 40 reais, 41 reais, e aí desde então vem pressionando uma queda de 23%, chegando aos patamares de R$ 31,63. Lembrando que lá atrás já chegou aos patamares de R$ 22,83, e se isso de fato voltar a acontecer, a gente viu que nesses preços, só lá em 2020 que isso aconteceu. E aí chegando aos patamares aqui, quem sabe de R$ 22,83, a gente vai ter então uma VEG mais atrativa. Por exemplo, nesse momento a gente vê que mesmo com essas quedas nesses preços, a margem de segurança ainda é negativa. Porém, se o papel chegar, quem sabe, a esses R$ 22, a gente vai ver a VEG tendo uma margem de segurança positiva de 30%, ou seja, 30% abaixo do seu valor intrínseco, que é de R$ 28,64. E aí é uma excelente empresa quando ela está cotada nesses preços para você adquirir os papéis da VEG. Então não basta a empresa ser uma empresa excelente, você tem que ter uma leve perspectiva ou um tato para você comprar os papéis a um bom preço. Porque se você comprar um papel caro, mesmo que ele seja bom, dificilmente ele vai te dar retorno. Então nesses R$ 22, caso chegue a essas cotações, provavelmente a VEG entra dentro da minha carteira. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Convido você a se inscrever no canal e acionar o sininho. Deixar aquele like, porque é muito importante para que o vídeo chegue para mais pessoas e tenha acesso a esses conteúdos. Além disso, o canal vai tratar sobre atualizações do mercado financeiro e também irei compartilhar com vocês o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Além disso, tem um livro aqui do e-book que custa R$ 25, caso você queira se reeducar financeiramente e entender mais os 5 pilares que sustentam minha estratégia de investimento, e vai estar na descrição do vídeo o link para você adquirir. Custa R$ 25, baratinho, um preço de uma pizza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.